Fala turma, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Hoje estamos iniciando o nosso 12º dia e continuamos avançando nesse propósito, nesse desafio de ler a Palavra de Deus e estudá-la todos os dias do ano de 2023 com o objetivo principal, que é conhecer mais Jesus. E hoje também é um dia mais especial por conta que a gente está iniciando um novo livro para estar lendo. Estamos iniciando a leitura do livro de Gálatas com o tema Renúncia dos Pervertidos. Iremos ler do capítulo 1 de Gálatas, do verso 1 ao verso 10. Então, se você ainda não abriu a sua Bíblia, não abriu o seu aplicativo, clica no link da descrição que você será encaminhado diretamente para a nossa leitura. Eu estou lendo na versão NVI, se você quiser ler qualquer outra versão, pode ler também. E sem mais delongas, você já conhece a nossa dinâmica aqui. Se você ainda não conhece, você vai descobrir que eu vou lendo versículos e vou abrindo alguns parênteses, alguns comentários e assim por diante. Vamos juntos então, dia 12, Renúncia dos Pervertidos, Gálatas, capítulo 1, verso 1 ao verso 10. Verso 1 no qual diz o seguinte: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E Paulo aqui faz questão de defender a sua convocação apostólica e mostrar as suas credenciais, já que muitos daquela época o questionavam, inclusive o seu chamado ministerial como missionário e mensageiro de Deus, devido ao fato dele não fazer parte dos 12, aqueles que acompanharam Jesus em sua caminhada em vida aqui na terra. E eu queria dar uma ênfase também bem importante nesse final do verso que fala que o ressuscitou dos mortos, porque essa parte da ressurreição é a afirmação mais importante da fé cristã, porque Jesus não só morreu, mas ele ressuscitou e nós cremos na sua ressurreição. Verso 2: E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas de Gálacia. Essa é uma carta circular, dirigida a várias igrejas para a instrução e edificação do povo de Deus, mas Paulo se refere aqui à província romana de Gálacia. Gálacia é diferente de Galáxia. Galáxia é uma coisa, Gálacia é outra. Onde que é Gálacia? Gálacia é um dos primeiros lugares que Paulo fez as suas viagens missionárias. Verso 3: A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Verso 5: A quem seja a glória para todos sempre. Amém. E Paulo está aqui reafirmando o cerne do Evangelho, que é a morte expiatória de Cristo Jesus em nosso lugar, cujo poder nos tira das garras da morte e do pecado e nos posiciona como cidadãos do reino de Deus. E é interessante a gente dizer aqui também que nesta época da história foi uma época marcada pela iniquidade. E eu quero te fazer uma pergunta: você sabe o que é iniquidade? E eu vou te explicar o que é iniquidade, pecado e transgressão. Iniquidade é algo interno, é algo que vem do nosso interior, do nosso pensamento de forma perversa, que nasce com um pensamento negativo e faz com que a gente acabe agindo. Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo bem simplório para vocês conseguirem entender o exemplo de iniquidade. Vamos supor que você está em um carro dirigindo numa pista cujo a velocidade máxima dessa pista é 80 km por hora. Então surge um sentimento mal em você. Qual sentimento mal é esse? É de você ultrapassar a velocidade permitida. Aqui você não cometeu ainda o pecado ou a transgressão. Você apenas está cometendo a iniquidade, caso você alimente esse pensamento mal de ultrapassar
uma lei que é 80 quilômetros por hora. Então, como que a gente não pratica iniquidade? É quando vier esses pensamentos a gente já repreender e expulsar eles de nossa mente. Mas quando a gente vai alimentando esses pensamentos ruins, esses sentimentos perversos, aí sim nós estamos praticando a iniquidade. E o pecado? O pecado é quando a gente erra o alvo. Ou seja, nessa mesma pista, cujo a lei manda você andar no máximo a 80 km por hora, você ultrapassa inconsciente, porque você não sabia que aquela pista era de no máximo 80 km por hora. Então você estava a 90 ou a 100 sem saber que era 80 km por hora. Então você, de certa forma, errou o alvo, mas corrige quando você toma ciência. Esse é o pecado. E a transgressão é você errar o alvo de propósito. Como assim errar o alvo de propósito? Nessa mesma pista que está a 80 km por hora, você sabe que essa é a lei, mas mesmo assim você ultrapassa porque você quer, porque você deseja. Ou seja, você desejou o pecado. Você não simplesmente errou o alvo inconsciente, mas você errou o alvo porque você quis. Foi uma escolha. Então essa é a diferença de iniquidade, pecado e transgressão. Iniquidade, algo interno, pensamento perverso. Pecado, você erra o alvo de forma inconsciente porque você não sabia qual era a lei. E transgressão é quando você erra o alvo de forma proposital. Lógico que esse exemplo do carro, da pista, da velocidade, são exemplos simples para você conseguir compreender. Mas agora, imagina nesses mesmos casos exemplos como adultério, assassinato e demais coisas. Enfim, vamos continuar, verso 6. Admiro-me que de vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. 7. Que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Verso 8. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Verso 9. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhe anunciar um evangelho diferente daqueles que já receberam, seja amaldiçoado. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo Jesus. E o primeiro parênteses aqui, Paulo já deixa claro, não importa quem que vai vir e vai entregar um novo evangelho para vocês, não existe. Seja ele anjo, homem, profeta, isso ou aquilo, a palavra é a palavra, não muda. A Bíblia é bem clara em dizer que a palavra de Deus não muda, e a palavra de Deus é a nossa Bíblia. Então ela não pode ser alterada de forma alguma. Mesmo que surja um ser e diga algo diferente, não é para seguir. É para seguir a palavra imutável do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma outra coisa aqui que diz no verso 10. Se Paulo quisesse simplesmente agradar seus mestres, agradar seus amigos, seus familiares, ele não teria pago um preço tão alto por abandonar as amarras das tradições judaicas em função da liberdade em Cristo Jesus. E quando nós falamos em liberdade, eu quero deixar bem claro para você que você vai ser servo de alguém, seja ele Deus ou qualquer outro. Você vai servir a algum senhor. A palavra de Deus é clara, ela nos diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou serviremos a Deus ou a Mamon, ou pode ser qualquer outro Deus que você imaginar. Então, quando a gente escolhe servir a Deus, nós estamos sendo libertos de uma escravidão do pecado, libertos da morte. Por quê? Pela redenção que há em Cristo Jesus. Passamos a ser servos da justiça, servo de Deus. Então, se você ainda está
como servo da escravidão, do pecado, é melhor você começar a rever o seu sentido de liberdade. Porque liberdade não é viver uma vida promíscua, não é viver uma vida de libertinagem, mas é viver uma vida servindo ao Deus Altíssimo. Eu quero finalizar aqui por hoje. Amanhã nós estaremos de volta para o nosso 13º dia e a obra não vai parar. Nós iremos avançar sem retroceder. Então um forte abraço, tenha um ótimo dia, fique com Deus e não esqueça de orar. Ore. Valeu!